Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa sexta-feira, última sexta-feira do ano, último vídeo também oficial do canal no ano de 2023. De antemão, já agradeço a todos os inscritos, você que sempre deixa o like, você que sempre comenta aqui e desejo, 2024 com muita prosperidade. Seguiremos aqui, com toda a força e luz possível, aqui trazendo o melhor conteúdo para vocês, investidores, membros também do canal. E se você não é inscrito, se torne inscrito do canal, se torne membro para continuar apoiando. Então, vamos fazer aí um leve balanço do ano de 2023, das ações dividendeiras, das ações boas pagadoras de dividendos, quem foi bem, quem foi mal, quem decepcionou, quem remunerou bem o acionista, e também ações aí para você ficar de olho. Quem sabe no ano que vem elas possuem aí uma capacidade maior de entrega tanto de dividendos como também de crescimento para o seu portfólio, além também pensando nos próximos anos. Um outro fator, pessoal, que nesse vídeo aqui nós não iremos simplesmente adotar, aquela velha métrica apenas do retrovisor. É muito fácil você olhar lá atrás e falar, não, se eu tivesse comprado, olha um tanto que era fácil fazer esse aporte, tá? Então nós tentaremos ser aqui mais justos com o contexto do momento também, em relação ao que deu muita oportunidade, as ações que deram muita oportunidade, o momento da empresa, mercado batendo, e ações também que esperava-se mais da empresa, porém não entregou, não performou muito bem, tá? Com relação a isso também, já deixo de fora aqui muitos papéis que compõem o Ibovespa, então não vou olhar como métrica o índice Ibovespa, eu vou olhar o iDividendos, tá? Índice de dividendos aí que tem uma boa referência na minha avaliação, fez mais de 29% em rentabilidade no ano, fora que é um dos ETFs, Se você for pegar os ETFs, é um dos que mais entregam aí a questão da tranquilidade para o investidor, Ali está sendo reinvestido, você tem cerca de um pouco mais de 45 empresas de qualidade, essas empresas são lucrativas, não estão em extra recuperação judicial, nem recuperação judicial, tem algumas que são cíclicas, porém estamos falando, aí que essas empresas, pelo seu tamanho de grandeza, dificilmente quebrariam assim num período de curto prazo ou decepcionariam o investidor no sentido de começar a dar prejuízo, no qual você comprou a ação pensando em ser sócio no médio e longo prazo, porém essa empresa começou a dar prejuízo. Então isso dificilmente ocorreria, tá? Surpresa negativa. Então no ano, 29%, parabéns para você, investidor, pessoa física que bateu aqui o iDividendos, é um bom sinal. Inclusive, melhor ainda, para quem, além de bater, aumentou tanto a sua renda com dividendos e conseguiu fazer caixa nessa reta final do ano, que nós bem sabemos, muita gente empolga e quando vai ver não tem caixa para começar o ano aportando, está endividado, muitas vezes começa o ano endividado, então já é um passo adiante, Você está à frente desses investidores. A composição do iDividendos, você tem a Gerdau, Copel, Petrobras, Semig, Banco do Brasil, Vale, BB Seguro, CSN, Engie Brasil. Dessas 10 aqui, nós podemos destacar Petrobras como uma surpresa no final positiva para quem estava olhando apenas pelo viés político. Você pode olhar, a Semig chegou a dar alguma outra oportunidade nessa reta final do ano com relação ao fator do endividamento do Estado de Minas Gerais com o governo federal e etc., no qual ela poderia sofrer um processo de federalização que não ocorreu. Banco do Brasil, para mim, foi um dos casos mais fáceis lá no início do ano, claro, depois ficou difícil para entrar no papel, mas quem entrou lá no início do ano foi a ação, para mim, mais moleza para comprar, no sentido de que é um banco que deve continuar entregando bons resultados nos próximos anos. Gerdau, para mim, não entregou aí o melhor ano em relação a proventos da companhia, mesmo entregando boa rentabilidade, porém, acredito eu que pode entregar um dividendo maior no ano que vem para o acionista. Copel,
teve o processo de privatização, então um menor dividendo, o pensamento foi mais na renovação, né, lá das usinas que ela possui, e mesmo assim entregou valorização, tá? Porém, em relação a dividendos, não performou muito bem, tá? Além disso, Vale, para quem comprou Vale lá nos 69, 70 reais, fez um bom negócio. Porém, para quem começou o ano, né, com ela na carteira, está no negativo, né? Aí tem que ter feito alguma compra em preços melhores. CSN acompanhou Semin, né? Semin praticamente salvou na minha avaliação através do preço minério de ferro, salvou o ano da empresa. Engie Brasil vendeu ontem a TAG, né? Um retorno aí de 30%. Não foi o melhor ano de Engie Brasil, mas dentro da realidade da empresa, né? Nada ali fora da curva, no sentido de decepcionar o acionista, né? E BB Seguros ficou no 0 a 0 entre aspas, porém pagou um grande dividendo. E para quem, né, conseguiu comprar a bons preços, na minha avaliação fez um bom negócio aí pensando no médio e longo prazo. JBS não acompanho muito de perto, Banco Santander esperava mais, tá? Então, pela questão ali da Americanas, acabou manchando muito o ano do banco. Vivo Telefônica fez uma grande recompra e deve, né, diminuir a questão da quantidade de ações, e isso deve aumentar o dividendo por ação, tá? Transição Paulista, para quem em períodos do ano conseguiu pegar ali distorção de mercado, fez um excelente negócio pensando no último anúncio também de proventos. Calabim, Caribe N11, teve aí agora essa última compra, deu oportunidade no início do ano, depois ficou praticamente laterizada, né? Não pagou ali um grande dividendo, mas ficou laterizada. Itaúsa, sem muita surpresa, essa mineração, para mim, depois de Banco do Brasil, foi um dos negócios mais fáceis para fazer e aportar, tá? Então, tanto pelo dividendo no início do ano, depois, porque o minério de ferro estava com preço baixo, tá? E o mercado batendo também em relação a isso. Depois, tanto o papel subiu, como ela fez uma nova divulgação de proventos. Então, dando sequência, né, nós temos aqui Bradespar, Caixa Seguridade também, que faz parte do índice, foi outra oportunidade, só que Caixa Seguridade tem 2 anos, na minha avaliação, que vinha entregando uma boa oportunidade, 1 ano e meio aí entregando uma boa oportunidade. Outros ativos, né? Porto Seguros, Usiminas, Alupar, Fleury, Aurim Energia, Marco Polo, Copasa, Unipar, Banco Banrisul, Direcional, Cury, Minerva, Kepler Weber também chegou a dar uma boa oportunidade para entrar, né, ali no cerca de 7,50. Grendene, Ferbasa, Metal Leve, Banco ABC, Brasil Agro, JHSF, SF, Even Construtora, Irani, que para mim também foi um dos casos mais fáceis assim. Quando eu falo fáceis, não é no sentido de desmerecer, mas no sentido do comportamento do investidor. Era apenas você olhar os resultados da empresa, olhar o preço em relação aos seus fundamentos também, e no sentido de se essa empresa fica, né, aí entregando bons resultados, pagando bom dividendo, e o preço do papel fica laterizado por muito tempo, 1, 2 anos adiante, seria ainda uma oportunidade melhor ainda. Então, nesse racional, você percebe que o mercado ele estava entregando boas oportunidades. Taurus também chegou a entregar boa oportunidade, Tegma, Lave 3, tá? Indústrias Home chegou a dar oportunidade nessa reta final do ano, e o IS Corretora, acredito que ainda tem muito chão para percorrer. Então, fiz aqui uma listinha, né, uma lista das decepções. Na minha avaliação, as chamadas decepções, entre aspas, entregaram um dividendo yield mais próximo de 6%, ou seja, um dividendo yield mais baixo para o acionista, tanto pelo preço, ou seja, o preço avançou, ou porque a remuneração foi baixa mesmo em relação ao lucro líquido. Para iniciar, para mim eu esperava mais do Banco Santander no ano, tá? A questão da Americanas pesou muito, valorizou 20%, então
entregou 1,66 por ação em dividendos, né, em proventos. Para quem fez as compras lá dos R$ 25, né, acertou o time, que é uma coisa difícil de se fazer, mesmo assim o retorno dele não foi lá grandes coisas, pensando em dividendo yield com relação a Banco do Brasil, com relação a outras empresas do setor. Então, eu esperava mais, tanto pela qualidade da carteira de clientes do banco, como também pelo seu histórico de bom pagador de proventos. Pode mudar essa história no ano que vem, né, 2024, provavelmente se você já está assistindo em 2024, na minha avaliação, pode sim, com um retorno maior, seja na carteira de crédito, e um lucro maior sem o peso da Americanas nos resultados, né? Além disso, a segunda, para muitos, aí eu fiz a pesquisa, lancei aqui mais cedo, para muitos, a ES Brasil é a grande decepção dos dividendos em 2023. Na minha avaliação também, fica atrás, para mim fica atrás de Banco Santander, por quê? Porque Banco Santander, você já tem esse histórico, né, de crescimento e já entrega dividendos, tá? Só que a ES Brasil está em uma fase de crescimento. A decepção aqui dos acionistas poderia ficar muito bem clara no sentido de que a empresa ela aumentou ainda mais o seu endividamento, né? E não fez o anúncio ainda com relação à referência de proventos para o ano de 2023. Deve fazer lá no fechamento do ano, nos 25% mínimo obrigatório. Se a empresa deu lucro, ela tem que distribuir no mínimo 25%. Então, se vier ali na casa de 0,25, 0,50, já é interessante, né? Porém, a questão aqui é que você tem que ter paciência, porque ela deve ficar o ano todo de 2024 entregando um dividendo ainda não tão condizente com o que entregava antes, lá de 2021. Além disso, segmento então para Copel, tá? Para mim, na questão de dividendos, você pode olhar, nossa, mas valorizou 40%. Tudo bem, valorizou 40%. Eu tinha Copel na carteira, desfiz de parte, né? E depois desfiz na totalização geral. Meu preço médio era na casa de 5, 4, 5 reais, tá? 5 reais ficou do final. Porém, mesmo com a privatização, no sentido de remuneração, ela entregou menos 0,33 por ação. Mesmo quem pegou ali, né, antes da privatização, antes ali do meio do ano, conseguiu ainda ter um retorno não muito alto com proventos, né? Então, 0,33 por ação. Para quem acertou o time, né, lá nos 6,50, para quem acertou o time, não conseguiu aí mais que 6% em dividendo yield para o ano. Mesmo assim, fez um bom negócio, ficou lá com mais de 40% de valorização. Então, pensando no projeto de longo prazo, 2024 é logo ali, a alavancagem deve cair, então deve voltar a pagar bons dividendos, 2025 também, e etc. Tá? Além disso, Eletrobras não tem na carteira, mas a questão aqui é que, tá, no início do ano teve toda aquela questão envolvendo, né, a questão do política, governo e etc. Porém, há 2, 3 anos, você tem todos os anos uma lista dos analistas, é consenso de que a Eletrobras vai pagar mais de 7, 8%, será um dos maiores dividendos yields do ano para as ações, porém, todo final do ano, normalmente o que você tem é isso, 3, no máximo 5, não chega a bater nenhum 6% de dividendo, tá? Pode mudar essa história agora em 2024, na minha avaliação deve acontecer, tá? Para quem comprou nos 30 e vai carregar para os próximos 5, 10 anos, deve ser aí muito bem remunerado. E por último, B3SA3, por mais que fechou aí valorizado em 21%, porém pagou um dividendo por ação um pouco mais baixo com relação aos últimos anos, e com relação também, né, o papel ele nem teve uma queda tão brusca assim ao ponto de ficar abaixo dos R$ 9, tá? Então, na minha avaliação, se a companhia, né, não pagou um bom dividendo, o mercado deveria ter batido mais no preço, tá? Então isso não aconteceu.
Dando seguimento agora para a parte boa, né? Para mim, a parte boa, a parte para quem ganhou dinheiro pensando aí em 2023, claro que esse cenário pode mudar, podemos ter oportunidades nesses papéis, esses papéis podem terminar 2024 no negativo, porém seria até positivo, né? Essas empresas entregando oportunidade de aposta para 2024. Para mim, Banco do Brasil, por quê? No sentido político, né? O viés político estava muito forte, porém você tinha muito lucro, o banco entregando muito retorno, muito lucro com relação ao ano de 2022, guidance logo no início do ano, além também dos 8 anúncios logo de cara no início do ano, né? Ali o cronograma certinho do banco em relação à data de anúncio e data de pagamento, para quem observou logo de cara já era um sinal. Uma empresa, ela não irá pagar proventos ao seu acionista e demarcar uma data sem que ocorra o lucro de fato. Então, ou a presunção desse lucro, tá? Então, era um dos fatores que o investidor poderia ter se apegado nesse sentido. Semin, então eu já falei no decorrer do vídeo por quê. Muita gente aí que segurou, né, fez aí no mínimo 60% no ano com Semin, 60%, 70% fácil, e está positivo, além de ter aí remuneração no seu caixa, tá? Além disso, Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, um papel que, na minha avaliação, para quem lá no início do ano fez grandes aportes e manteve até ali meados de julho e agosto, até nessa reta final do ano, depois do dividendo, eu lembro de ter comprado agora recente a 11,15, fez um bom negócio, fez mais aí, nos últimos 12 meses, fez mais de 70% positivo. Irani foi uma das ações que estava aí, tinha um maior descasamento entre preço e realidade, avançou bastante rápido, né? Depois ficou por uns 2, 3 meses laterizado e depois voltou a avançar, fez mais de 53% aí em retorno. Em dividendos também foi um bom ano em dividendos em Irani, mantenho na carteira, podendo ter aí alguma outra correção ou melhora nos resultados para novos aportes. Transmissão Paulista, você vai olhar e falar, mas 25% não foi grande coisa. Porém, para quem comprou bastante nos 22, para quem comprou bastante abaixo dos 23, nos 22, 20, chegou a cotar 21,70, 21,50 e recebeu os proventos, não vendeu, fez um excelente negócio, né? Pensando no médio e longo prazo. Por último, Petrobras, mais no sentido do acreditar no projeto da empresa, claro, tem a questão política envolvida por trás, porém, para quem, né, fez ali o simples, comprou e segurou, claro, não colocando todo o patrimônio, acabou tendo um retorno muito bom com dividendos e com valorização. Por último, pessoal, esse é o último vídeo do ano, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos, e sim mais um resumão aí das ações de qualidade que acompanhamos aqui de perto, tá pensando no longo prazo. Inscreva-se, compartilhe, curta, se torne membro. No mais, desejo um 2024 muito próspero para todos vocês, investidores, inscritos ou não no canal, membros ou não no canal, e até o próximo. Valeu demais!